Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Minha gratidão ao amigo Rubens, nosso diretor, a Roseli e toda a equipe aqui da TV Grandourados, e nossa gratidão também pela sua companhia. Nós queremos desejar um Feliz Natal, todo o período aqui do mês de dezembro, vamos desejar um Feliz Natal para você e para a sua família. Agradecer a sua companhia conosco aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu deixo o convite para você conhecer a nossa capital, Campo Grande, toda preparada lá para as comemorações do Natal. Conhecer também lá em Campo Grande o aquário do Pantanal, uma variedade enorme de espécies. Conhecer toda a nossa capital, a beleza lá dos passeios pela capital de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, tá bom? Fica aí o convite para você e para a sua família, todas as atrações desse fim de ano, ali na capital do nosso estado, Campo Grande. E hoje eu quero deixar também um abraço aos nossos companheiros ouvintes, companheiros telespectadores, amigos, irmãos, lá do estado do Maranhão, sempre acompanhando conosco aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco, e também lá no estado de Minas Gerais. Nosso abraço a todo o nosso querido povo mineiro. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos, que hoje nós vamos tratar sobre o anúncio do nascimento de Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Vamos hoje lembrar a você do anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia registra que muitas profecias foram dadas a respeito do nascimento de Jesus. Quando chegou o tempo determinado por Deus, Lucas registra assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco, ou o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será filho chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu fico imaginando esta cena. Quando o texto diz no 6º mês, está se referindo ao 6º mês da gravidez de Isabel, que estava gerando no seu ventre o profeta precursor de Jesus, chamado João Batista. E foi naquele período que o anjo foi enviado a Maria para anunciar que ela haveria de conceber, como da parte do Espírito Santo, o nascimento virginal de Cristo, e ele haveria de nascer dela, do seu ventre. E Maria, assustada, porque ela disse: eu nunca tive relação com homem algum, como que eu vou gerar um filho no meu ventre? Mas o anjo Gabriel, enviado de Deus, ele chega então para dizer a ela que ela seria a mãe do Redentor,
Algumas coisas nos chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, quando diz que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para trazer esta boa nova a Maria, de que ela seria a mãe do Salvador. Ele foi enviado de Deus. Jesus não é meramente uma história para se contar. Jesus é o Filho de Deus que deixou a sua glória e veio habitar conosco, tornar-se como um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas este anjo enviado da parte de Deus, nós vemos tantas referências na Bíblia sobre o serviço dos anjos, o trabalho dos anjos, e aqui vemos que ele é enviado da parte de Deus exatamente para visitar uma jovem, uma virgem, numa região extremamente distante de Jerusalém, na cidade de Nazaré, na região da Galiléia, a Galiléia dos gentios. O profeta Isaías havia profetizado sobre isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele disse lá no capítulo 9 da sua profecia: olha, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, a luz haveria de resplandecer ali na Galiléia dos gentios. E ele vai dizer mais, o profeta Isaías, a sua profecia é bem completa, que a virgem conceberia, daria à luz a um filho, e ele chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, toda a terra de Zebulum, a terra de Naftali, a Galiléia dos gentios, é lá que seria anunciado o Filho de Deus, e é ali que Deus escolheu uma virgem, não lá em Jerusalém, mas lá na Galiléia dos gentios. É muito interessante como Deus olha para esta terra. Ele não olha como nós olhamos. Teoricamente, e o ciúme dos judeus em Jerusalém é que o Messias deveria vir e nascer em Jerusalém. A jovem escolhida para o nascimento do Messias deveria ser ali em Jerusalém, até porque Jerusalém é a capital. Jerusalém é a cidade onde concentra todo o sistema político e religioso de Israel. Jerusalém é a cidade amada, almejada. E por que este anúncio não é dado em Jerusalém e não escolhe uma virgem de Jerusalém para dar à luz ao filho, mas lá na Galiléia dos gentios, lá em Nazaré? Como que Deus trabalha diferente, como que Deus olha para esta terra diferente. É naquele humilde lar de José e Maria, uma história que, conduzida pela mão de Deus, porque a virgem estava desposada, diz aqui o texto, desposada com certo homem da casa de Davi. Olha os detalhes desse texto, a Bíblia não se contradiz. Deus havia dito para Davi, feito uma promessa a Davi, que da linhagem dele viria alguém que iria reinar pelos séculos dos séculos. O Messias, o Rei, o Redentor de Israel, que é da linhagem desde Abraão, da tribo de Judá, e Davi é dessa tribo de Judá. Ele, da linhagem agora de Davi, viria o Redentor, da linhagem real. Davi era rei. E agora então chega o momento, ela desposada, quer dizer, ela estava noiva, ainda não tinha se casado. Eles ainda não tinham vida conjugal. Eles estavam ainda preparando um casamento, quando de repente aquele moço fica sabendo que a sua noiva está grávida. Lá no livro de Mateus chega a dizer que ele pensou consigo no seu coração abandoná-la secretamente, ou seja, fugir. Mas Deus chama
José e fala assim: José, não temas receber Maria por sua esposa. Ela não é uma mulher desleal, ela não foi uma mulher leviana, ela não traiu você como a noiva tendo relação com outro homem que não é o seu marido. Aliás, eles não tinham nenhuma relação, porque nem casados não eram ainda. Então, obviamente que Deus preparou o coração de José e ele entendeu isto e tomou Maria por sua esposa, exatamente para que não ficasse ali uma jovem difamada. Não era normal difamar as virgens de Israel. Então, ele toma Maria por sua esposa, e ela agora grávida, concebeu por obra do Espírito Santo. E aqui o anjo vai dizer assim: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Quer dizer, é do plano de Deus. A Bíblia tem várias expressões assim. Por exemplo, lá nos dias de Noé, diz lá o texto que Noé achou graça diante de Deus, assim como Maria achou graça aqui diante de Deus. Noé também achou graça diante de Deus e foi escolhido por Deus para uma missão específica, construir a arca. Agora Maria também acha graça diante de Deus para uma função específica. Que função específica é esta? Dar a luz ao Salvador, ao Redentor, ao mediador entre Deus e os homens. Maria não tem essas funções salvíficas, nem de mediação entre Deus e os homens, mas ela é escolhida por Deus para dar a luz ao Redentor, a Jesus, o Filho de Deus. O Filho, sim, que ela geraria no seu ventre, este sim é o mediador entre Deus e os homens, este é o Salvador, este é o esperado de Israel. Maria é o instrumento de Deus, mas a ação salvadora está no Filho, que ela trouxe no ventre e deu à luz. Ela foi usada como um instrumento de Deus para ser a mãe do nosso Redentor. Por isso que também nós amamos e admiramos Maria, como os demais personagens da Bíblia que foram escolhidos por Deus para uma missão específica, mas nada além disto. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta meditação do anúncio do nascimento de Jesus. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Meu grande abraço ao Rubens, diretor, e a toda a equipe da TV Gran Dourados, e você pela TV Com Brasil, acompanhando esta programação. Vindo ao Mato Grosso do Sul, conheça Dourados e venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Teremos toda a alegria em recebê-lo ali, tá bom? Hoje nós estamos tratando aqui sobre o anúncio do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel visita Maria, exatamente para anunciar que ela foi agraciada por Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Redentor. Quando Maria ouviu essas notícias, o texto diz que ela ficou perturbada no seu coração e pensando o que viria a ser aquilo. O texto continua assim: então o anjo disse: Maria, não temas, não temas, não precisa ficar com medo, porque você
foi escolhida por Deus, você achou graça diante de Deus, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então não temas. É muito importante esse não temas, porque Deus, quando escolhe a gente para uma função, nós não precisamos temer aquilo. Quando Deus vocaciona alguém para o ministério, não precisa ter medo, assumir esta vocação e se apresentar diante de Deus para a tarefa, porque o Senhor vai adiante de nós. É Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem dá graça ao coração daqueles com quem nós vamos trabalhar, é Ele que conduz o palco da história. Imagina Maria, uma moça solteira, se José vir agora e acusa Maria de estar grávida, sendo que ele, o noivo, não teve nenhuma relação com ela, e obviamente não é comum um casal crente, de jovens crentes, ter relação sexual antes do casamento, e José e Maria aguardam aqui esse momento de casar e aí sim viver maritalmente, viver como um casal normal, comum. Mas se José acusa Maria diante das autoridades que ela estava grávida e que ele não tinha relação nenhuma com ela, ela poderia ser apedrejada segundo as leis. Então o não temas aqui tem um peso muito especial nessa passagem, que ela não precisava de temer aquilo que estava acontecendo com ela. A mão de Deus seria sobre ela, como de fato foi. Deus então, o anjo do Senhor aparece a José e diz para José: olha, não temas também, porque Maria, sua noiva, ela está grávida, mas por obra do Espírito Santo, ela não teve relação com homem algum, e isso fica muito claro para nós, o nascimento virginal de Jesus, de Maria, ou de Jesus, né, no ventre de Maria, aquele aspecto de que não há nenhuma interferência humana neste processo, mas a mão de Deus conduzindo toda a história. Então o anjo diz mais: eis que você conceberá, você dará à luz um filho, e ele chamará Jesus. E ele vai se chamar Jesus porque ele veio para salvar o seu povo. A palavra quer dizer salvação, Salvador. Então ele é o Salvador, ele é o Cristo anunciado pelos profetas, esperado por todos aqueles piedosos judeus que aguardavam a consolação de Israel, como está registrado no 2º capítulo de Lucas, a história de Simeão, que quando toma Jesus nos braços lá no templo, ele diz assim: agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E a Bíblia registra que Simeão era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Assim como nós temos hoje no mundo muitos cristãos piedosos que não se renderam a este mundo, mas que de forma piedosa, crente, firme, aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo que o mundo ridicularize a nossa fé, a nossa esperança, mas nós aguardamos a consolação, a consumação de todas as coisas. Assim também existia em Israel muitos judeus piedosos, crentes, que aguardavam a consolação de Israel, aguardavam a chegada do Messias. E agora o anjo diz assim: você não tema, porque você vai conceber, darás à luz um filho, ele chamará Jesus, que ele é Salvador. Ele veio para salvar o seu povo, ele veio para morrer numa cruz, ele veio para resgatar o seu povo do pecado. Os judeus esperavam um resgate político e se contrariaram com o ministério de Cristo, porque eles esperavam um Messias guerreiro, poderoso, um grande político, um grande rei como foi Davi, inclusive para restituir o trono de Davi, ou restabelecer o trono de Davi e livrar o povo judeu dos seus inimigos. Mas não era esta a proposta divina. A proposta era de salvação. O Messias morreria numa cruz como um servo sofredor para salvar o seu povo,
perdoar os seus pecados, reconciliar o homem com Deus. Então o anjo anuncia: o nome dele será Jesus, porque ele também será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus veio para assumir, sim, um reino. E quando Pilatos interrogava Jesus antes da crucificação, ele pergunta: então você é rei de Israel? Você é o rei dos judeus? E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Pilatos falou assim: logo você é rei? E Jesus disse: tu disseste. Ou seja, eu sou rei, mas de um reino muito maior do que qualquer reino deste mundo, localizado, seja em Jerusalém, seja nos Estados Unidos, seja no Japão ou na China, seja no Brasil. Jesus é um rei muito mais soberano do que qualquer reino poderoso deste mundo. O seu reinado não terá fim. Os reinos deste mundo têm fim. Aliás, Pilatos conheceu a diferença entre um império e um reino. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E Pilatos, defendendo um império deste mundo, ele teve que entender a diferença entre um e o outro. O reinado de Cristo é um reinado soberano sobre toda a terra, sobre os céus e a terra. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele reina soberanamente sobre todas as nações, sobre todos os povos. Ele reina agora e reinará para todo sempre. O seu reinado não terá fim. Diz aqui: ele veio, o Senhor lhe dará o trono da casa de Davi. Deus tinha prometido para Davi que dele nasceria o descendente que reinaria pelos séculos dos séculos. É Jesus. Você precisa de olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa de olhar para Jesus não apenas como aquele recém-nascido lá da manjedoura, porque agora você conhece a história quase completa. É o nascido da manjedoura, vivido na Palestina, na Galiléia dos gentios, que morreu na cruz em Jerusalém, ressuscitou aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará em glória para consumar o seu reino. Então, Jesus é anunciado assim. Você precisa de crer em Jesus como seu Salvador. Não basta ouvir a história de Jesus e saber quem Ele é, comemorar um Natal, lembrando: Jesus. Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vive e reina no coração do seu povo, os seus súditos. Em toda a terra, ali está presente o reino de Cristo, reinando soberanamente em seus corações. Então, o susto de Maria é agora acalentado com as palavras do anjo a ela: ele reinará sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Jesus vive e reina pelos séculos dos séculos. Você já entregou sua vida a Ele? Faça isto urgentemente. Que Deus assim o abençoe. Amém. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia e nós vamos orar por você e pela sua família. Jesus nos ensinou a orar e dizer: venha o teu reino. Este reino soberano precisa chegar também na sua casa, na sua família. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela dádiva do céu que é Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador. Obrigado porque em Cristo nós temos uma esperança, temos a vida eterna. Obrigado porque Jesus, Ele deixou a sua glória, veio a esta terra habitar conosco, e o Espírito Santo, que quando Jesus subiu ao céu, foi enviado para habitar em nós, para nos ensinar todas as coisas que Jesus nos deixou, para aplicar a obra redentora de Cristo no nosso coração. Esta tão gloriosa promessa chegar até a alma de cada um de nós. Senhor Jesus, nas tuas mãos estão as nossas vidas, está a minha vida, está a vida daqueles que me ouvem agora. Que o Senhor possa reinar soberanamente em seus corações e reinar de uma forma geral sobre toda a terra, como o Senhor tem reinado e preparado este mundo para a tua volta e para a consumação desta tão grandiosa salvação, quando o Senhor nos receberá para toda a eternidade. Bendito e exaltado seja o teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém.